mas nós vamos realmente aproveitar, né, pessoal? Vamos aproveitar. É raro a gente ter essa oportunidade, né, alguém do próprio professor Ingo, nós com todas as questões que estão nos afligindo com relação à reforma, né, a questão da supremacia de direitos constitucionais, fundamentais, direitos sociais e problemas até antigos que nós temos, né, eu acho que é a oportunidade que realmente nos é dada nesse sentido. Professor, com relação ao nosso problema, o único receio é nós o cansarmos demais. Mas vamos tentar aqui, eu vou abrir. Tem alguém que gostaria de se inscrever? O desembargador Ricardo parece que está se coçando ali, não, com relação aos benefícios assistenciais, desembargador Ricardo, que foram especialmente mencionados, né, com relação a essa cláusula de não retrocesso. Eu, particularmente, também ali me interessei bastante com relação a essa universalidade, né, do valor. Me parece que a universalidade que foi mencionada não seria não há problema com relação à universidade do benefício, mas sim do seu valor, né, da forma como ele é implementado. Isso, da forma como ele é implementado, é isso que eu gostaria eu já particularmente, né? Não sei se o desembargador Ricardo também gostaria de fazer alguma ponderação aqui. Inicialmente, cumprimentar o professor pela brilhante abordagem, que sempre valoriza a importância da atuação do juiz como operador da Constituição e da tutela dos princípios que nela estão encerrados. No que diz respeito à questão da pessoa com deficiência, professor, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar na ONU na época em que se elaborou a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse tratado foi o primeiro incorporado formal e substancialmente à Constituição com fulcro no parágrafo 3º do artigo 5º, né? 2 turnos, 3/5, etc. Então, o tratado incorporou-se à Constituição. E, no entanto, há uma questão que poucos ainda se aperceberam, tanto cidadãos, empresários ou pessoas com deficiência, como o próprio judiciário. Gostaria de um minuto apenas, vou me alongar um pouco na exposição, porque isso, para mim, foi marcante. E até agora, ainda o Brasil não assimilou com clareza isso. Houve um consenso construído na Organização das Nações Unidas de que a ideia de deficiência deveria superar o aspecto médico, como sempre se definiu nas legislações, inclusive do Brasil. Quer dizer, exatamente, adotou-se o conceito político de deficiência, no sentido de que a deficiência é resultante da soma dos impedimentos dos cidadãos, físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, com eventuais barreiras que a sociedade lhes imponha. Então, onde houver barreiras, haverá deficiência, né? Onde não as houver, não haverá deficiência. Mas isso ainda não foi compreendido, tanto que nós temos visto em algumas políticas públicas que, muitas vezes, o fato de que a pessoa tendo uma deficiência e, por exemplo, alguém que usa a cadeira de roda, mas ele teve oportunidade de comprar um carro. Então ele não tem tantas barreiras assim, então, para fim de políticas públicas, ele vai ser considerado, acredite, uma pessoa com deficiência moderada. Compreende? Quer dizer, uma pessoa que tem uma restrição absoluta de locomoção, mas como ele atingiu uma posição social que lhe permite ter um carro, para outros aspectos de políticas públicas acerca de pessoas com deficiência, ele não é considerado uma pessoa com deficiência grave, mas sim moderada. Ou seja, se está utilizando o conceito político de deficiência que a ONU adotou e o Brasil ratificou contra as pessoas com deficiências. É algo assustador. Isso não foi compreendido. E também não foi compreendido quando se trata de, por exemplo, punir uma empresa que alega procurar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas ela não lhes oferece
vagas adaptadas. Ela simplesmente oferece vagas, mas não oportuniza a essas pessoas com deficiência o acesso à empresa. Então, a empresa não cria vagas acessíveis a pessoas com deficiência. O senhor percebe, quer dizer, uma construção que foi muito bonita lá na ONU, acerca da evolução do conceito médico para o conceito político de deficiência, na prática tem sido utilizado contra pessoas com deficiência. Eu, na verdade, coloco isso ao senhor porque isso gera, para mim, uma perplexidade. Mas isso me parece que é uma interpretação do tratado, da convenção, da Constituição, portanto, no Brasil, contra a dignidade das pessoas com deficiência. O que lhe parece, professor? Eu sei que eu falei um monte de coisa assim, inusitada, mas isso é algo que vem afligindo pessoas com deficiência no Brasil. O fato de que um tratado que deveria lhes beneficiar está sendo usado contra as pessoas com deficiência, justamente por uma distorção de interpretação. Obrigado. Não, a colocação é ótima, né? E agradeço também, porque isso até mencionei o tema rapidamente, proibição de discriminação, até mencionei a questão de que no benefício de assistência social, né, deveria haver cláusulas de especialidade, cláusulas de exceção para justamente poder proteger melhor, a tratar melhor aqueles que, por uma razão ou outra, né, e normalmente em boa parte do caso, são pessoas com deficiência, né? Psíquica, física, enfim, que obviamente merecem, precisam de recursos e eliminação de barreiras que, obviamente, são um diferencial em relação a quem não precisa, né? Até nesses, que o LOAS é para pessoas em idade e pessoas com deficiência, né? Ou seja, também ali tem um refacto. Mas, de qualquer sorte, eu não sou expert no assunto jeito discriminatório, mas eu tenho estudado alguma coisa. Primeiro, que é questão de tradução dos tratados, né? Segundo, porque eu estou participando de um projeto sobre ações afirmativas, né, com a UNESC, com uma Universidade do México, uma do Chile, e a Universidade de Middlesex, em Londres, né? É um projeto regular, enfim, já teve 2 momentos aqui, agora vai ter o último momento que eles vêm para cá, outro foi em Londres, nós temos já um livro publicado, outro vai sair em inglês agora na Inglaterra, outro vai sair depois de novo em inglês, né? E eu tenho trabalhado com acesso, minha esposa e eu estamos trabalhando com acesso de pessoas com deficiência no ensino superior. Claro, cada um pega um recorte, né? Cada um pega um recorte. Onde também, não só em outros lugares, no trabalho também ali, a questão da eliminação de barreiras, né, é essencial, né? E é evidente que a perspectiva da eliminação de barreiras ela é central, não só ela, mas ela é um dos eixos centrais, né? Primeiro, um conceito mais dinâmico, né, e mais aberto de deficiência, né? Segundo, não mais o atrelamento dele, o SEST é um modelo medicalizado, né, e sim um modelo político-social, né? Portanto, um conceito mais normativo de deficiência, né? Como também hoje o conceito normativo de raça, que não é um conceito obviamente biológico, mas é um conceito normativo, né? Quer dizer, então, nessa linha, né? Mas que a eliminação é um elemento humano, mas não é o único, né? E é claro que nós tivemos muitos avanços no Brasil também, né? Nós temos avanços, né? Melhorou, índices de acesso à educação já melhoraram bastante, né? Claro, não o suficiente, né? No ensino superior menos do que nos outros, né? O problema de acesso já melhorou muito, né? O problema de acessibilidade e redução de barreiras, né, também em parte, mas falta muito, porque é o mais difícil, né? E também tem que reconhecer que é o mais demandante, nem só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da formação de quem tem que operar com isso, né? Que formar alguém que tenha condições de lidar com isso, né, até para formatar políticas públicas, até para executá-las, né, também é um processo que demora. A própria formação de pessoas, né, que tem que ser profissionais que conhecem o sistema, né, e nos seus diversos ambientes trabalhar. Porque nós sabemos que questões ligadas à deficiência visual são muitas e diferentes das outras, é normal. Por isso tem que ter especialistas em todas essas áreas que possam compreender o que é uma barreira, né? Não é? Então, claro, tem um processo todo, mas temos tempo, estamos avançando, mas temos sim ainda muitas situações, e não só no Brasil, né, onde se usa esse conceito de forma distorcida para, né, tentar. Acontece, e não pouco, né? A gente sabe também, por exemplo, para o Poder Judiciário, né, e não só no Poder Judiciário, ainda tem, hoje menos, é claro, né? Até porque as pessoas também começam a se dar conta disso, começam a ter cultura, também tem coisas que levam tempo, as pessoas consideraram um modelo, viveram, nasceram nesse modelo, né? Mas também há hoje uma consciência muito maior, isso faz parte de formação, faz parte de curso, etc., né? O senhor sabe, professor, internas, né? O senhor sabe que eu tive, sei lá, a sorte
de ter sido o primeiro membro do Ministério Público cego e também primeiro do Judiciário. Isso, eu sei. Graças aos céus, quer dizer, o que me deixa mais feliz é que hoje eu já não sou mais o único. Então, assim, a coisa vem se transformando. Claro. Mas uma coisa que é inquietante, eu ainda não sei lidar, por exemplo, jurisdição significa, claro, dizer o direito. A língua brasileira de sinais é língua oficial do Brasil. Para cerca de 3 milhões, professor, de surdos, nós denegamos jurisdição, porque nós não nos pronunciamos em língua brasileira de sinais. E se eles forem ao judiciário, não estamos aparelhados nem para, entre aspas, ouvi-los, e muito menos para falar com eles. Sim. Porque se nós dermos uma sentença em português, e não em letras, para um cidadão surdo, não há jurisdição para ele. Veja só, e isso eu, que sou uma pessoa com deficiência, que estou lutando com isso a vida inteira, eu não tinha atentado para esse aspecto. Professor, agora está havendo advogados surdos, pessoas que estão estudando direito e são surdas, e que se pronunciam em língua de sinais. Não existem vocábulos jurídicos. Linguagem jurídica. Não existe. Né? Jurisprudência não está em libras. Não, imagina LOAS, imagina assistência social, vício redibitório. Isso. Nada. Quer dizer, pode ficar horrível, né? E não é no Brasil só, né? Já é avanço, já há lugares que já está entrando em outras formas nesse sentido, mas é muito pouco, né? Se me permitir, só para complementar... me desculpe, eu interrompi. Não. Eu fui orientado na Alemanha, né, por um professor de filosofia política, teoria política e direito constitucional do Estado, que era cego durante o período e depois quase cego. Isso foi muita discriminação. O homem fez a faculdade de Direito e o doutorado totalmente cego, sem nada disso, né? Como ele fazia? Ele decorava tudo que se diz em aula, chegava em casa, ditava para a mulher tudo de cor e ela anotava para ele e repetia para ele. Os livros, ela lia para ele, ou algum lia para ele, ele decorava tudo. A coisa é meio assim. Ele escreveu uma tese citando 700 livros, né? Tudo de cor, né? Exatamente. Mas ele não tinha nada, não tinha livro em braille, não tinha nada, também provavelmente não tinha, né? E ele foi uma das pessoas que inclusive teve dificuldade na cátedra por causa disso, mas acabou sendo admitido, né? Ficou na cátedra, que participou da comissão de revisão constitucional da Alemanha, que introduziu no artigo 3º o mandado positivo de ações afirmativas e antidiscriminatórias de pessoas com deficiência na Constituição alemã, na revisão alemã, né? Então, eu tive uma experiência muito concreta com alguém que passou por isso, né? E que claro, você vai ler minha tese, por exemplo, uma cirurgia, via um pouco de um olho, a letra desse tamanho, né? Que aí ele conseguia ler né? Lá. Então, essas coisas, eu acabei me habituando até nisso, na minha formação, com alguém que me orientou, que tinha essa questão. Mas, e no ponto da questão da lei, assim por diante, é claro que existe isso, mas também é verdade, se me permite, tá? Porque eu também tenho que fazer o contraponto, né? Que é claro que a questão da barreira não significa que não possa ter algum limite, porque tem outros que têm que ser protegidos. Por exemplo, eu posso, e nem tudo, com todo respeito, né? Se eu tenho... A gente só percebe também um pé destroncado como incomoda a vida, né? E como a gente só se coloca na situação quando está numa situação de impedimento desse traseiro do outro, por menor que seja, né? Como a gente fica numa situação difícil de ter que até, às vezes, não conseguir ir no banheiro, às vezes por um dia, né? Só a gente se coloca, e depois a gente esquece porque não tem ela permanente, evidente, né? Mas, de qualquer forma, é claro que uma barreira, né, não significa que eu não posso, no outro caso, ter tudo, né? Acho que o senhor não quis dizer isso, porque o fato de eu ter uma dificuldade motora, de ambular, por exemplo, né, é claro que todas as barreiras que dizem respeito a isso não significa que eu tenha direito automaticamente agora a qualquer outro benefício que outras pessoas com deficiência têm só porque minha deficiência é essa, porque minha deficiência é essa. Eu não tenho barreiras para todas as outras coisas, mas acho que não é isso que o senhor quis dizer. Exato. O senhor quis dizer que, só para também ver se entende bem, o senhor quis dizer que há situações, e não são poucas, onde isso, que seria também uma barreira, ou há barreiras para outras coisas, acaba não sendo considerado para outras coisas onde deve ser considerado. Isso. Né? Então, por exemplo, esse é um caso concreto. Uma pessoa... Só para também entender melhor... Paraplégica, né, tem o seu carro. Isso. Né? É um caso concreto. O cidadão tem o seu direito de ir e vir facilitado porque tem um carro, mas ele tem a restrição física radical. Para efeito de políticas públicas, só porque ele conseguiu, então, adquirir um automóvel,
deficiência que fisiologicamente seria grave tem sido considerada no sim, Brasil como né? moderada. É porque e o conceito, e uma das maiores, e tem várias ações tramitando sobre isso, incluindo no Supremo, né? Até para assistência social e outros lugares, até para benefícios, outros benefícios. Isso mesmo. É claro que o conceito brasileiro de deficiência ele é baixo, né? Ou seja, Desculpe a ter ironia, porque eu faço isso criticando, né? Acho que no Brasil o sujeito tem que estar quase morto, ter o braço amputado, né? Para ser considerado deficiente grave, né? Pessoa com deficiência grave, né? Exatamente. Ou seja, e por que isso? Porque se envolve menos custo, envolve menos gasto, né? Então, claro, há uma resistência de incorporar, especialmente no campo das políticas públicas que envolvem prestações sociais, né? E com custo, e é natural que se possa limitar. Outra coisa é dizer que não cabe, né? O próprio conceito de deficiência baliza isso, né? E no Brasil o conceito de deficiência já era narrow, né? Já era baixo, né? Antes da convenção nova, né? Que já não é tão nova, né? E muito menos depois, né? Quer dizer, se não adequar aos diversos ambientes o conceito de deficiência no Brasil. Já houve avanços também, é claro, né? Mas muitos a golpe de facão, né? E alguns longe de acontecer, onde, inclusive, o governo, né, questiona em juízo, né, situações que até são evidentes. Não está nem se falando aqui de que tipo de benefício de luxo. Não, estamos falando realmente de questões, né, que são absolutamente pacificadas, tranquilizadas com as relações, parâmetros mais elementares, mínimo do direito internacional. Né? Então, é claro, é um desafio, gente. Né? Mas esse tipo de desafio se tem em qualquer lugar do mundo. Né? Obrigado. Esse desafio da inclusão do diferente, do investimento na pessoa que tem uma diferença, né? Do seu reconhecimento, nem só em termos de políticas públicas, mas pessoal, intrapessoal, é um desafio de toda a humanidade. Passou com raça, religião religiosa. Mas é claro que nós temos instrumentos para isso, né? E o problema é não usá-los. Então, eu te agradeço e me permite também dizer alguma coisa, porque é um tema que tem me preocupado, já sabe, com discriminação racial, se podia também, a África do Sul tem livre, enfim, mas, de qualquer sorte, é um tema, né, que nos desafia constantemente e exige muita especialização também em outros saberes. Né? Muito obrigado. Tá, obrigado. Desculpe, gente, até porque eu entrei no diálogo, professor, mas é um diálogo importante com o nosso colega. Né? Professor, para nós trazermos aqui bem agora para o campo trabalhista, e especialmente da reforma, eu gostaria de fazer uma ponderação, até uma colocação, me permito eu fazer, tá? Que me parece que seja um problema que assole todos os juízes nesse momento. Veja, o senhor citou aqui diversos conceitos, né, relacionados às cláusulas pétreas, à materialidade, né, dos direitos fundamentais, quer dizer, pelo que eu entendi, então, só é cláusula pétrea aquele direito fundamental, né, que tenha materialidade suficiente. Não, pelo contrário. Não? Eu refutei claramente essa teoria, porque essa teoria faz com que muitos não considerem direitos fundamentais cláusula pétrea. Eu disse que todos os direitos fundamentais, como tal, expressamente citado pelo Constituinte, são cláusulas pétreas. E que, justamente, eu quis mostrar o argumento de que, como se usa, às vezes, a filosofia e a teoria jurídica para diminuir isso, né? Que o argumento que alguns usam é esse. Os que são contra os direitos trabalhistas com cláusulas pétreas, pelo menos parte deles, é que usam esse argumento. Perfeito. Para dizer que só são verdadeiramente fundamentais os direitos que são materialmente fundamentais para algum critério A ou B. Ou uma teoria de justiça terminada, aí usa um Haber, mas aqueles direitos que asseguram ao cidadão a possibilidade de participação efetiva no processo deliberativo democrático. O que é, claro, isso é até um pouco mais, porque Habermas tem um conceito amplo aqui, né? Mas aqui dizendo, é só a dignidade humana. Mas a dignidade humana não valeria para muitas coisas. Então, o que eu estou dizendo é pelo contrário. Todos os direitos fundamentais que constam o título 2 e todos aqueles que são equiparados são necessariamente cláusula pétrea. Ótimo. E eu refuto justamente o contrário. Eu entendo que todos os direitos humanos são fundamentais, mas nem todo direito humano é direito humano. E nem por isso deixa de ser fundamental, e nem por isso tem que ter a proteção plena, né, da Constituição, porque é o Constituinte que escolhe. É o nosso povo, é o Constituinte que escolhe se aquilo é fundamental ou não. Nós escolhemos, claro, a gente reclamou como em tudo, mas a maioria se consolidou de que esses direitos são direitos fundamentais. Não importa se não estão no tratado, porque nós não podemos fazer é ficar aquém dos tratados, né? Mas nós podemos ir além dos tratados, né? E, aliás, devemos ir além, inclusive nós temos direitos que a Alemanha não precisa de proteção dos quilombolas, né? Nem do patrimônio cultural indígena, né? Mas eles têm que ter proteção contra xenofobia, né?
de antissemitismo, assim como outros países europeus têm que ter. Né? Claro, nós temos que ter. Para nós é absolutamente razoável, quase uma exigência, né? Quase moral, né? De que nós temos isso numa ordem constitucional, pelo menos fortemente protegido pelo menos júri. Não, é isso que estou dizendo. Nós temos direitos fundamentais que são só fundamentais, mas nem por isso menos importantes, é isso que eu quero dizer. O que me preocupou, e foi bom o senhor fazer pergunta, que às vezes, como eu tenho essa coisa de vai, vem, vai, vem, sim. eu tenho essa mania de ser ponto contra ponto, ponto contra ponto, ponto contra ponto, né? Às vezes... Sim, o senhor falou no sentido do contraponto. E ainda eu, às vezes, falo muito devagar, né? É claro que, às vezes, eu começo a dizer uma coisa e pode parecer que eu esteja dizendo que essa é a posição, né? Pelo contrário, eu usei esse argumento para mostrar como isso é utilizado para não aplicar cláusulas pétreas. Perfeito. Mas que isso, no seu entender, não as exclui. Não as exclui. Perfeito. Então, veja, no artigo 7º da Constituição, inciso 13º, sendo pragmático aqui, então tem lá o famoso inciso com relação ao jornal do trabalho. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pois bem, agora, então, vem a reforma trabalhista, tá? E não revoga esse artigo, mas ela coloca uma situação relacionada às horas de trajeto, bastante interessante, no sentido de que ela coloca ali no artigo 58 o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Sim, vamos tirar, obviamente, aqueles casos que a gente sabe que há abusos e tal, mas a gente sabe também que há muitas localidades que só são acessíveis mediante o transporte fornecido pelo empregador. Então, agora, com essa restrição, no sentido de que esse tempo de deslocamento não se computa na jornada de trabalho, tá? Isso seria ou não uma restrição, tá? E isso como ficaria frente ao princípio do não retrocesso no seu entendimento? Isso. É que, evidentemente, que isso não é reforma constitucional, portanto, não há como aplicar aqui a lógica de cláusulas pétreas nesse sentido, né? Mas é evidente que a lógica dos limites às restrições de direitos fundamentais, né? Núcleo essencial, proporcionalidade, proteção à confiança e proibição de discriminação, que são vários critérios que balizam o controle de excesso de intervenção nos direitos, esses incidem. Né? E quando se chama proibição de retrocesso, isso é um rótulo, gente. Né? É que passou-se no Brasil a falar em proibição de retrocesso como se fosse essa realmente a fórmula para proteger os direitos. Né? Quando, na verdade, a proibição de retrocesso em si mesmo é um nada. Né? Ela tinha um rótulo que se deu, isso Jorge Reis Novaes tem razão. Se os direitos sociais e as leis são fundamentais, não há que falar em proibição de retrocesso como categoria autônoma, porque proibição de retrocesso é isso. Tem 10, agora tem 9, é retrocesso. Porque retrocesso é um conceito normativo também, que tem que ser preenchido à luz de outros critérios. Né? O Jorge Novaes tem razão. A proibição de retrocesso, inclusive, às vezes é um instrumento para proteger menos mais. Porque ela leva a ideia de que ela só se aplica aos direitos sociais. Quando, na verdade, os direitos sociais são direitos fundamentais e são tão fundamentais quanto os outros, que também sempre disse, né? Também disse mais recentemente, ela implica que, e para todos os direitos, trabalhistas sociais não, tem que incidir com a mesma força todos os princípios e regras que envolvem o controle de restrição de direitos fundamentais. O rótulo que se deu a isso em matéria de direitos sociais é que se chamou proibição de retrocesso. Mas aí se também chegou ao erro, tanto para um lado quanto para o outro, dizer que bastou mexer em alguma coisa que incide a proibição de retrocesso. E nunca foi assim. Porque eu não posso pensar os critérios de controle de restrições, que também é o que o senhor está propondo, quais são os critérios. Né? Então, assim, claro que a proibição de eu ainda sustento que é um rótulo útil, né? E também incorporado na linguagem jurídica. Só tem que ter cuidado que isso é uma fórmula mágica que se esgota em si mesma. Ela não dispensa critérios de controle a partir desse rótulo, né? Nesse sentido. Né? E é claro que ela tem um sentido diferente. A proibição de retrocesso social, na verdade, ela não vem daqui, ela vem da Alemanha. Né? E nem se usa essa terminologia. Na Europa, por exemplo, proibição de retrocesso... Pergunta para o italiano. O que é proibição de retrocesso social? Boa parte não sabe, até hoje. Mas fazem a mesma coisa. Na Alemanha tem o Bestandsschutz, que, no fundo, é a proteção daquele conteúdo, daquele aquisito. É o efeito cliquet. Né?
Mas é a mesma coisa. O que se busca é proteger situações, né, de proteção social existentes consolidadas contra uma supressão ou mesmo esvaziamento. Né? São os critérios para isso. Então, na Alemanha tem um livro, que foi uma tese de doutorado, que se publicou no início dos anos 90, final dos anos 80, que chama Estado Social e Proibição de Retrocesso. Né? E ali se cunhou a expressão proibição social, que Canutini pegou, que pegaram isso por diante, claro. Porque na Alemanha isso foi feito assim, porque não tem direitos sociais na Constituição. Então, disseram, nós temos que ter uma fórmula constitucional de dar proteção constitucional àqueles direitos sociais que são constitucionados na legislação, na trabalhista, na social. Claro, mas faz sentido usar a proibição de direito social para os direitos sociais, claro que faz, né? Desde que eu não esqueça que isso obedece uma lógica que é comum à proteção de todos os direitos fundamentais, porque senão o teu nome vai dizendo, direitos sociais não são igualmente fundamentais. Entendeu? Mas indo ao ponto, só para deixar isso também claro, quando eu digo isso, né? Por quê? É evidente que aqui, o que eu posso dizer assim, é claro que no meu sentido isso está errado, né? Do ponto de vista constitucional, com certeza. Né? Até que ponto está errado, concretamente, eu tenho dificuldade de dizer, porque me faltam todos os elementos, né? Aliás, a maioria dos elementos. Né? Mas é claro que eu não posso, né, dissociar a acessibilidade, né, ao local de trabalho, né, que já é, evidentemente, um elemento central da Convenção das Pessoas com Deficiência, mesmo para quem não tem uma deficiência, né, ele passa a ter a sua deficiência fática, né? Por essa hora de exercer seu mistério, isso ainda por cima não lhe é pago. E pior, é cobrado. Né? É cobrado. Então, é claro que em outros países assim, não se computa todos os trajetos que se faz o trabalho necessariamente no salário. Né? Mas, evidentemente, que existem sempre sim, por isso tem o auxílio passagem, por isso tem o vale transporte, por isso tem subsídios, né? Sempre políticas públicas, em Munique tem, não sei quem foi da minha gente, é um sistema, na Inglaterra, melhor que o da Inglaterra, né? Um sistema fantástico de metrô, uma cidade média, 1 milhão e meio de habitantes, e integrado com trem, integrado com bonde, integrado não sei o que mais, nos faz qualquer canto, qualquer hora, qualquer lugar, se paga por mês para usar tudo isso à disposição, né? Algo como R$300. Se é trabalhador. E, ainda por cima, isso é embutido no auxílio, né, que você recebe. Né? Claro, pela acessibilidade. Né? Não está incluído no salário, mas sim, é subsidiado de outra forma. Então, claro, se não houver um subsídio, não houver uma forma de subsidiar esse acesso ao trabalhador, né? Ou mesmo as pessoas com necessidade, agora falando necessidade de sentido geral, né? Aos serviços públicos essenciais, né? Não tenho alternativas. Aí tem que entrar no salário. Claro, tem que ter remuneração. Né? Se eu consigo, nós temos meios efetivos, ou que a empresa, de forma alternativa, com isenção de imposto, fornece, então, ao seu empregado a possibilidade de vir ao trabalho, né, sem isso que se custe quando ele já ganha pouco, né, tudo bem, mas não é o que a lei está dizendo. A lei sempre está dizendo que, quanto é computado, né, não exige, aí eu não sei, aí me falta o elemento, não sei se pode exigir outro meio da empresa subsidiar isso, não, né, aí viola já nem o lucro essencial, novamente viola a proporcionalidade. Porque se criasse um meio alternativo que subsidie sem ônus para o empregado ainda para o trabalho, tudo bem. Porque o sistema, por exemplo, eu não vou onerar mais o empregador, porque também tem um encargo até para poder trabalhar, mas eu vou criar algo que então ele não pague, mas é pago. Que tem interesse também que haja empresa, que haja emprego, né? E que tem, mas ao mesmo tempo eu tenho que garantir o acesso. Ou pelo salário, ou ser computado na remuneração, ou por uma alternativa equivalente. Né? Se não aquilo é equivalente, ou se declara inconstitucional isso, né? Ou se cria pela legislação uma alternativa equivalente. Tá ótimo, professor. Tá. O doutor Leonardo, então, Adélio. A gente viu que você obriga a pensar. Né? Obrigado. Obrigado. Só reiterando os cumprimentos pela renovada contribuição do professor Ingo ao nosso campo aqui, aos juízes do trabalho do Paraná, que, né, reiteradamente tem vindo aqui e contribuído para a gente, e mais uma vez fez isso de uma maneira muito, muito lúcida. Né? Eu queria só aproveitar que você fez uma referência rápida à questão do trabalho intermitente,
e provocar o que se poderia analisar a respeito disso, pelo menos quais são os elementos a serem considerados aí do ponto de vista da constitucionalidade de um regime que não assegura renda mínima, que não assegura chamados mínimos, que coloca o trabalhador na ansiedade, né, de ser chamado ou não, né, fica lá no celular esperando ser chamado ou não. Quer dizer, depois agora, digamos assim, a primeira resposta intuitiva me parece um pouco aquela do Wittgenstein, quando falou do suicídio, né, que diz, olha, eu não sei bem o que é permitido e o que é proibido, mas uma coisa há de ser proibida, é o suicídio. Porque se o suicídio for permitido, então tudo é permitido. Então, esse é o nosso primeiro. Me parece que, em termos de realidade do mundo do trabalho, se o trabalho intermitente. Não concordo com a conclusão de Wittgenstein, né? Concordo com a premissa, mas isso é outro assunto. Mas me parece, o argumento intuitivo me parece uma coisa tão absurda que me parece que, se isso é permitido. Se isto é permitido, então tudo é permitido em matéria de relações de trabalho. Mas eu queria, do ponto de vista da dogmática constitucional, que elementos mobilizar para enfrentar essa questão e acrescentar aí, se talvez pudesse trazer aí, se não pudesse trazer... A mesma lógica que você pudesse trazer a ideia de proteção suficiente, quer dizer, o contrário. Quer dizer, não só a interdição da limitação, mas a obrigação do legislador de atribuir a proteção suficiente. Embora sempre esteja nos dois polos, ali também, porque, obviamente, não assegurar o acesso com uma forma alternativa também implica uma proteção insuficiente do trabalhador, né? Mas, primeiro, quanto a Wittgenstein, claro que Wittgenstein, que é o mestre da linguagem, né? ele usou isso de uma forma evidentemente simbólica, mas ainda assim eu corrigiria, tá? Porque o suicídio eu acho que tem que ser permitido. Na minha opinião, eu sou liberal, eutanásia por diante, né? Mesmo moralmente e mesmo juridicamente, claro, nos limites da eutanásia, aqueles limites rigorosos, né? Não de qualquer sorte. Mas de qualquer modo, para mim, que se o assassinato fosse permitido, né, tudo poderia ser permitido. Né? O homicídio, por exemplo, eu faria diferente, né? Não o suicídio, mas se o homicídio fosse permitido, que é irreversível, tudo seria permitido. Eu permita torcer um pouco Wittgenstein, embora não tenha nenhum talento, nenhuma condição de fazer isso, né? Desculpa, mas hoje com o testamento vital, inclusive, me parece que essa é a possibilidade, claro, expressamente na lei, né? Pelo menos em parte, sim, já, e quer se avançar nisso também. Mas, só para usar Wittgenstein, né? Claro, eu acho que é o que ele quer dizer, evidentemente quis dizer, mas assim, de uma forma, então, talvez fique mais precisa, ou mais próximo do que ele quer dizer, de fato, né? Também gosto muito dessas cachaças, tá? Embora não escreva sobre isso, né? Mas, dito isso, tá? Eu usaria aqui exatamente a mesma lógica. Claro, como construir isso, que tipo de alternativa que melhor funciona, né? Mas a lógica tem que ser a mesma, né? O trabalho intermitente, esse é um mal em si? Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que é positivo que, eventualmente, em situações de fato, né, as pessoas não tenham emprego, porque o tipo de serviço prestam, né, ele é naturalmente um serviço que o autônomo presta, né, isso até pode ser uma fórmula excepcional, muito pontual e justificada. Até pode. Como, sei em que contexto, eu não tenho como dizer, tem questões econômicas, uma série de coisas, né? Mas é óbvio, né, que o que está se fazendo, né, manifesto inconstitucional, primeiro, porque não se tem no sistema qualquer alternativa, novamente, né, de benefício social que mantém cidadão enquanto espera ser contratado, ou tem? Não, com condições dignas, não. O que teria para esse cidadão enquanto ele espera, se daqui a 7 meses, 8 meses, 10 meses ele vai ser contratado? Para, então, dizer, não, é uma opção legítima. Eu prefiro até trabalhar assim, porque eu sei que, pelo coração, então, eu até acho que posso entrar nesse jogo, né? Esse jogo, para mim, continua sendo um jogo que é melhor do que não ter emprego. Mas nós sabemos que essa lógica... Fique feliz que tem um emprego, não importa quando é. Essa é uma lógica cretina, né? Tem coisa mais cretina isso, né? Fique feliz, funcionários públicos, que ganham ainda mais que o salário mínimo, né?
Fique feliz que ganham salário mínimo não meio, né? E querem pagar meio também, né? Óbvio, né? Estão já pagando meio, né? Mas então quer dizer, é evidente que tem que ser acompanhado de garantias de melhor qualidade, melhoração de condição e durante o exercício trabalho intermitente, não só porque ele é intermitente, né? E segundo, compensação social efetiva na ausência de trabalho intermitente, né? Durante o hiato, né, maior ou menor, tem que ter uma alternativa de proteção social. Porque senão isso realmente é total desproteção, né, do vulnerável, que ainda é mais vulnerabilizado que já é, né, nesse contexto. Né, que seja, então, se não chama de seguro-desemprego, mas que chama, então, de um benefício similar ao LOAS, né, e também proporcional, enquanto está aguardando, que seja, então, pelo pagamento, pelo próprio Estado, né, da Previdência. Além disso, sim. Ele tem que pagar enquanto recolher. Não, eu sei, mas qual que no salário mínimo, mesmo que ele ganhe R$100. Isso. Isso eu estou dizendo, mas eu não sei os detalhes, gente, eu não sei os detalhes da lei quanto a isso. Eu estou dizendo que tem que ter alternativa. Mas asseguro, acreditem nós, não há uma possibilidade de... Isso. Porque o sistema... De compensação disso. Gente, nós somos alemães, aqui não estou falando só do modelo alemão, mas entre os modelos contributivos, seguro social, por exemplo, os alemães, vários outros países têm um modelo securitário, né, bismarckiano, né? Claro, hoje universalizado. Se todo mundo paga seguro-saúde público, desde o mais humilde, empregado, que nunca é tão humilde quanto o nosso aqui, né, até o marajá. Né? Todo mundo paga seguro-saúde. Paga. Né? Claro, com subsídio, menor, maior, se por dia estudante paga menos, se por dia, né, paga muito menos, aliás, etc. Né? Paga. Por que paga? Ah, mas então não é universal. É universal. Por que paga? Para que se saiba o que entra na saúde. Entra na conta da saúde, da Previdência, e de lá não sai. De lá não sai. Né? Ah, mas o sujeito está desempregado. Paga. Para não ficar sem. Mas daí não é ele que paga. Aí ele recebe a moradia, ele recebe o mínimo existencial, ele recebe o seguro-saúde pago. Aí ele não paga. Ou quando está no seguro-desemprego, então também é pago por ali. Quando não tá mais nem ali, ele continua recebendo um benefício social diferente e continua sendo para ele recolhido, né, o mesmo seguro-saúde. Então, é universal, ao contrário de que não é universal. Então, assim, algo similar tem que acontecer. Algo similar, a construção tem que ser obviamente concreta, nossas realidades, né? Mas algo similar tem que acontecer. Porque senão é pura e simples violação do essencial e da proibição mais evidente de proteção insuficiente. Né? É que tem que dar com exemplos. Não é só o caso alemão que é assim, são vários. Né? Eu conheço um pouco mais de perto, mas claro que são vários países que operam assim. Né? Na Europa há claro, vários sistemas. Há o Beveridge, que prevalece em vários países. Há, obviamente, a solução universal, Espanha, em alguns países. Né? A Espanha já está em todo lugar, mas a questão não se funcione menos, não se a pessoa tenha menos assistência à saúde. Né? Estou dando exemplo só para dizer que tem que haver uma compensação. Né? Além do aspecto da renda... O Supremo deveria dizer se é constitucional, só o é se o Estado implementar medidas. Enquanto não implementar, é inconstitucional. Mas, além do aspecto da renda... Fosse, né, decidir. Se a gente pensar que o trabalho não é só forma de obtenção de renda, mas é uma plataforma de exercício de uma série de direitos de cidadania, inclusive do tipo de condição que se estabelece a partir desta relação entre empregado e empregador, do ponto de vista de um conjunto de direitos que assegurem o exercício das liberdades políticas e econômicas do cidadão, como está no PIDESC, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, o sistema de recrutamento do trabalho intermitente, ele é absolutamente discricionário
do ponto de vista de quem chama ou não chama, ou chama menos, ou só chama para os piores trabalhos, só chama para os mais remunerados, de acordo com estas ou aquelas características, ou dos interesses, ou do time que torce, ou se a moça foi boazinha com o encarregado, ou não foi boazinha com o encarregado. O que eu quero dizer, estabelece um grau de subserviência, um grau de vulnerabilidade, tamanho nesta relação com o tomador de serviço, como empregador, que aí me parece que tem elementos importantes daí do ponto de vista constitucional. Isso também está na tua obra, tu é uma das pessoas que tem desenvolvido isso aqui, eu, inclusive, adoto isso no livro de direito constitucional, embora eu trate pouco disso, mas no meu livro de direito constitucional eu também sei, até eu que trabalho mais integrado, uniforme, unificado dos direitos fundamentais, e é claro que isso não pode ser só isso. Também a proibição de discriminação tem que incidir aqui. Ela não está expressa na Constituição nesse caso, né? Mas é evidente que isso incide, é uma violação do princípio da isonomia também. Né? É evidente que isso implica também um conjunto de políticas de ação afirmativa nesse contexto também. Né? É claro, isso é um kit. Né? Claro, eu não me prendi a esse aspecto, até porque eu não tenho detalhes da lei toda, porque eu não estudei essa lei. Eu li algumas coisas, porque me pediram para falar sobre coisas específicas, né? Já do ponto de vista constitucional. Questão do acesso à justiça, etc. Algumas coisas já me pediram que eu falasse, né? Outras vêm vindo, né, quando a gente é provocado. Né? Mas eu tenho plena convicção que isso é o piso. Né? Isso é o piso. Esse piso não esgota, né, os outros elementos que tem que de forma complementar, permitir a integração, porque isso é uma barreira. A pessoa não tem uma deficiência do ponto de vista, realmente, físico, né, psíquico, mas ela acaba sendo colocada numa posição de deficiência, né, grave, né, porque se colocam barreiras, né, a mínima possibilidade de exercer seu livre desenvolvimento da personalidade. Não é só uma questão de dignidade, uma questão de mínima possibilidade de exercer seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade, né, que exige acesso. Por isso a versão chucrute europeia dominante, né, dominando a Europa, né, ainda de um mínimo existencial que, na sua final, é sociocultural, que ele tem que envolver a própria possibilidade de integração social da pessoa no ambiente cultural, político, né, e social-econômico. Até direito de acesso cultural, por isso meia entrada, por isso museu livre no domingo, né, por isso academias públicas colocar à disposição, se paga lá um euro para participar, tem que pagar uma coisa, mas que pague €1 para fazer uma hora de ginástica lá, para ter um mínimo de responsabilidade, mas paga €1, né? Coloca a moedinha lá, tira o bilhetinho e vai fazer ginástica. Né? Por isso, você está bem escutado. Inclusive, esporte, lazer, né, e cultura integra, vamos lá ver no Tribunal Constitucional da Alemanha, o mínimo existencial. Porque senão ele se limita a fisiológico, aquela sobrevivência. Né? Ele tem que permitir uma mínima integração em todos os processos sociais da pessoa. Né? Isso faz parte, dialoga exatamente com isso. Né? Tem dogmática, tem categorias suficientes, né? É que falta o problema é que muita gente não as quer enxergar, não as quer usar, né? Simplesmente as quer atropelar. Né? E o direito, na verdade, nós temos um poder cada vez mais limitado, né? E por isso também querem tirar o poder da gente, claro, também por conta, às vezes, de excessos, também vamos ser convencidos, que lá o excesso sempre gera reação maior, né? Mas também é verdade que, mesmo sem excesso, iriam tentar atropelar, né? Portanto, evitar, o excesso é ruim, tá? Não é evidente, porque ele deslegitima, né, e causa reações maiores do que as necessárias, que sempre vão acontecer, que até as legitima em algum caso. Né? Mas, evidentemente, né, podemos fazer quase nada. Se alguma coisa for protetiva contra o poder econômico, já vão dizer que é excesso também. Então, por isso, temos que ter, né, essa barreira. E, por isso, né, não só nós, a Magistratura do Trabalho, vocês, obviamente, mais focados nesse ambiente, e com uma competência ampliada, porque, senão, também não conseguimos garantir esse processo de integração maior. Né? Mas a Justiça Comum, né, federal, e mesmo a estadual, dialoga com isso, porque nós podemos, na estadual, também assegurar as políticas públicas, ou inibir as políticas públicas de forma reflexa. Ônibus, né? Transporte público, transporte escolar, acessibilidade para chegar no trabalho. Isso também a Justiça Estadual e a Justiça Federal tem que garantir, e que, direta e indiretamente, também vão propiciar
ao empregador, naquele ambiente específico, né, o acesso. Né? Então, nem nós somos incompetentes, né, do ponto de vista jurídico, né, e assim, de conhecimento, né, para colaborar nesse processo. E, às vezes, também nos cegamos nesse processo, porque não é nossa competência, então, assim, um pouco essa visão compartimentada, né, que ainda existe, né, entre as esferas. Hoje, bem menor, mas que ainda existe essas esferas judiciárias. Né? Bom, enfim, a gente é muita discussão, é muito tema, mas Vai longe. mas nós temos que investir. Por isso, essas categorias dogmáticas, gente, né, essas estruturas, elas são importantes. Nós temos que dominá-las, conhecê-las e saber usá-las. Se usá-las de forma adequada, retórica, para um lado e para o outro, elas se deslegitimam e se desconstrucionam e perde a sua força. Né? Perde a sua força. E é por isso que alguns acham que eu sou moderado demais, alguns acham que eu sou já demais. Não adianta, gente. Basta eu dizer alguma coisa, né? Contra a reforma, alguns vão dizer, viu, tu é marxista, tu não sei o que mais é vermelho. Né? Basta dizer alguma coisa que seja bem, não é bem assim, isso até não dá para dizer que é inconstitucional, o cara já virou, né, já virou traidor. Né? Basta o tribunal dizer, olha, isso não, nem tudo é nulo, minha gente, né? Nem tudo é nulo. Né? O cara já não acredita mais em direitos fundamentais. Né? Basta eu dizer que alguma coisa é nula, né? O outro vai dizer, viu só, né? A favor de traficante. Não dá para ser feliz. Né? Mas, de qualquer sorte, né, eu prefiro seguir o caminho, né, do sistêmico, e que o excesso, né, é ruim. Mas, evidentemente, em áreas de vulnerabilidade, a interpretação da proteção não pode ser restritiva. Né? Isso é imposição constitucional. Né? Ela não pode ser restritiva. Né? Ela sempre tem que ser inverter o benefício, né, o ônus argumentativo. Né? Então, enfim, acho que, da minha parte, eu não sei se tem alguém, a gente estou à disposição, tá? Meu voo é tarde, né? Não cobro cachê por ficar mais tempo, se quiserem, mas, de qualquer sorte, né? Enfim. Eu acho que estamos todos bem satisfeitos, né? Não sei se mais algum colega quer fazer alguma ponderação. Diga, doutora Maurício. Então, vamos fazer, depois dessa aí, paramos, tá? Saideira aqui com a doutora Mauri. Não tá. A questão colocada pelo colega Leonardo é bastante interessante, a partir da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Né? E essa é a minha grande dúvida nessa situação. Porque a Justiça do Trabalho ela vai analisar as relações jurídicas entre particulares. Né? E, nessa situação, digamos que essas regras jurídicas que tratam do trabalho intermitente sejam anuladas por inconstitucionais, mais tarde, pelo Supremo Tribunal Federal, ou, enfim, por um tribunal superior ou regional. Eu perguntaria ao senhor, professor, quem pagaria essa conta? Porque, se ela ofende um direito fundamental, que é um direito que se exerce em relação ao Estado, que legislou de uma forma equivocada, a fim de não observar os princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, ao realizar aquela legislação, quem pagará a conta? O empregador, que também é um particular e que contratou pessoas com base na legislação que até então era vigente, ou seria o Estado que deveria responder pelos prejuízos que esses trabalhadores sofreram contratados dessa forma? Pergunta excelente, eu diria ambos, a depender do caso, ambos, a depender do um ou outro. Né? E eu não estou dizendo ficando em cima do muro, tá? Isso é assim, claro que tem que se explicar. Quando digo isso, não é em cima do muro, gente, porque o caminho do meio não é em cima do muro. O profissional não é em cima do muro, gente. Em cima do muro e não se comprometer com nada, nem com a B ou C, nem com o meio. Né? Nem com o centro, nem com a direita, nem com a esquerda. Isso é o muro, isso é lavar as mãos. Né? Mas o que quer dizer com isso? Em primeiro lugar, é claro que no ambiente dos direitos trabalhistas, direitos contra a produção do trabalhador, esse é o núcleo por excelência da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações particulares. Né? Que os direitos dos trabalhadores são, por excelência, têm por destinatário direto não o Estado, mas o particular.
né? Tanto na dimensão prestacional como na dimensão de liberdades, faculdades e assim por diante, deveres, né? É claro que eles também têm eficácia direta contra o Estado, na medida que o Estado tem o dever de proteção, né, em relação a esses direitos. Esse é o dever do Estado. É nesse medida que o ato de legislar, a omissão, a desproporcionalidade, né, etc., o impacto desproporcional da restrição, né, isso também tem que ser atribuído ao Estado, né, óbvio. Né, se nós não fazemos, temos que fazer, perdão a palavra, aquilo com a mão dos outros, né, que é também uma tendência. Como o Estado não paga, vão empurrar tudo particular. Não funciona. Acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Eu disse, eu posso empurrar o empregador à questão do transporte, né? Mas talvez a solução adequada seja, isso não entra na remuneração, mas o Estado tem que subsidiar a pagar. Responsabilidade compartida, é o sistema da responsabilidade compartilhada. Maior ou menor, conforme o caso, né? Indo adiante, né? Então, é claro que tem que verificar a situação. É claro que o empregador, até mesmo aquele que... porque ele não é obrigado a fazer isso. Tem alguns que não fazem, né? Tem muitas empresas, pelo menos não são tão poucas assim, né, que não estão recorrendo massivamente a esse tipo de modelo, né? Nem que seja por entender que ele também é contraprodutivo, né? De qualificação. Também é verdade, nem todo mundo recorre. E até, às vezes, por questão de consciência de posição, né? Eu tenho limites, não posso pagar tudo, mas eu tenho, por definição, que eu não quero ser empresário que simplesmente faça tudo no preço. Tem também isso. Tem gente que é empresário e que, naquilo que é possível, e a concorrência desleal, né? O cara que não paga imposto, o cara não sei o que mais, enfim, o cara que trabalha com propina, assim por diante, corrói até a possibilidade, às vezes, de quem é decente, né, fazer, nós também sabemos que existe isso, né? Não quer fazer, não joga também certos jogos, né? Certos jogos. Tem empresas que pagavam a condição dos lucros antes de ter lei, né? Antes de ter lei. Assim, tem modelos também de empresariado que são mais ou menos arraigados em políticas que até são de quem construiu a empresa, muitas vezes lá de baixo, né? Tem de tudo, né? Mas, de qualquer sorte, é claro que eu não posso imputar só ao particular o fato de que agora uma nova lei, né, está em vigor. Mas é evidente também que isso não pode ser imputado só ao poder público, porque é claro que o lobby, né, vamos dizer, quem é que fez a lei? Por que a lei foi feita dessa forma? Não foi para os políticos, sem qualquer contato e contágio externo, né, nem pessoal com o poder econômico, com os interesses econômicos, ou mesmo com os interesses sociais que o grupo A, B ou C, por outro lado, evidentemente, né, decidiu fazer isso, ponte sua, né, e, portanto, eles são os responsáveis exclusivos por causa disso, né. Então, é por isso aí. E aí uma questão de eficácia multidirecional, né, que sempre é uma relação complexa e, digamos assim, multipolar. Porque a eficácia chamada horizontal, ela é sempre uma dimensão multipolar, né? Nessa multipolar. Por isso também a questão da proibição de proteção insuficiente, porque ela também só opera uma relação multipolar, com responsabilidade sempre compartilhada de maiores e menores. Porque o principal modo, o principal efeito do dever de proteção é que o Estado tem que proteger os direitos fundamentais dos particulares entre si, porque eles não têm o poder do esforço próprio, né? Já por essa razão, né? Segundo, né, porque, evidentemente, as relações particulares são de grandes assimetrias, muitas vezes. Tanto é que tem empresas que têm mais poder que a maioria dos estados do mundo, né? Até os Estados Unidos têm que negociar com o Facebook, com o Google, né? Então, é claro que isso também tem que ser colocado em cada contexto, se naquela situação específica, né, de fato, há uma concorrência com o aspecto, ou não, mas reconduzir simplesmente isso ao poder público, ao legislador, né, definitivamente não é a solução e nem é correto, né? Agora, também transferir algumas coisas exclusivamente ao empregador, especialmente quando não tem lei, né, e se coloca isso simplesmente porque sabe que o Estado não paga, aí é mais complicado, também acontece, né? Por exemplo, a objetivação da responsabilidade civil, e aí me desculpem, tá? Eu posso talvez ser considerado traidor, né? A objetivação pura e simples da responsabilidade civil no ambiente de trabalho, ela viola a Constituição.
alguns pretendem, embutir princípios de direito ambiental só para contornar o artigo que diz que a responsabilidade é subjetiva do acidente de trabalho e colocar qualquer acidente de trabalho, até mesmo torcer o pé, como... Claro que a maioria não faz isso, né? Mas novamente, pegue o que eu estou dizendo... Não faz isso? Tem gente que faz isso, tá? Mas é minoria. Tá? Tem gente que faz coisas também quase tão ruins, né? Mas, assim, colocar até uma torcer o pé, né? E o próprio cara tirar o capacete como problema ambiental de precaução e prevenção, né? Isso tem outro nome, né? Isso é fundamentalista, isso é simplesmente um golpe para violar a Constituição. Porque é óbvio que a responsabilidade subjetiva tem que ser subjetiva naquilo que não é, de fato, algo que implica ambiente de trabalho, direitos ambientais. Eu sou a favor e tem que ser, eu escrevo sobre isso, né? E é absolutamente necessário. Para mim, princípio da precaução, prevenção, sustentabilidade sempre foram princípios gerais de direito constitucional, nunca setoriais só, né? Antes de mais nada, serem princípios de direito ambiental, são princípios gerais de direito, né? Está no meu livro sobre princípio com o Tiago, né? Princípios gerais de direito, princípios gerais de direito ambiental, princípios especiais de direito ambiental. E sustentabilidade, né, está em princípios gerais de direito, e não de direito ambiental, né? Tem uma densidade mais forte, evidentemente, né? Então, tem que ter esse diálogo. Eu não posso objetivar toda a responsabilidade, porque senão chega aqueles absurdos que o cara disse que eu olhei feio para ele, e eu tenho que provar que eu não olhei, né? E acho que isso é cumprir a Constituição, né? Porque isso é prova impossível, né? Mas tem gente que faz. Mas é a minoria, gente. Quando diz, os excessos sempre tem, né? E aqui o que faz? Novamente diz, porque tem lá juiz que comete alguns excessos, né? E que são excessos em qualquer justiça, né? Em qualquer lugar, né? Não, então, se esse cara é trabalhista, né? Se esse cara estadual que aplicam lá a igualdade, assim por diante, né? Viu só, o judiciário é isso, né? Então, nós sabemos disso, como a política também é isso, porque né? Então, mas eu digo assim, responsabilidade compartida, né? Distribuída sempre, né? Claro, com maior ou menor, conforme se pode imputar, né, de forma exclusiva ou com maior peso esse resultado, essa conduta a um ator ou mais de um ator, né? Esse é esse esquema. Porque a eficácia nunca é só horizontal, porque a gente não fala, é um termo geral, mas não sabe, todo mundo sabe, né? Mas a eficácia também ela é mais intensa ou menos intensa conforme o ambiente, né? Quanto maior a simetria, mais incide, vai ficar estruturado de vez mais incide deveres de proteção. Quanto maior realmente, e nunca é igual, né, a posição fática de negociação de igualdade, mais se dá espaço à autonomia privada, né? O problema que os caras querem, né, muitos querem, né, é simplesmente dizer todo mundo é igual para negociar, né? O que dorme embaixo da ponte e o outro, né? É o Google é igual a negociar. Aí tem alguns colegas que não. Tem que ser autorregulação, né? Só pode interferir se demonstrar que não tem capacidade de se opor ao poder econômico. Haveria um princípio, haveria uma ideia geral de direito de indeniidade ou de indenização perante a lei constitucional. Por exemplo, a indústria do amianto teria direito de indenização do Estado, porque o Estado autorizou mediante uma lei constitucional a indústria do amianto. Não, claro que não. Claro que não, porque isso interessou a indústria. Isso beneficiou a indústria. E não foi ela que levou ao caso, né? É uma situação similar. Ela não é exatamente igual, porque o controle, mas ela é similar, é uma situação similar, né? É evidente que a responsabilidade do Estado por ação ou omissão legislativa ela tem que ser mais fraca, mais baixa, excepcional. Por quê? Porque senão a gente mata a conformidade política também, né? Porque é evidente que é jogo político. Se eu dizer que o Estado tem que indenizar sempre porque uma lei foi declarada inconstitucional, gente, eu estou dizendo que quem manda na Constituição, de fato, só é o... É evidente que uma lei sempre é fruto de um embate político. Numa democracia, é inevitável que as leis, né, sejam fruto de um compromisso mais ou menos qualificado, conforme as regras do jogo democrático dizem, e eu não posso impedir que uma lei eventualmente seja aprovada e que, por alguma corte, sim, a outra corte não, né, seja declarada inconstitucional. E que essa decisão da corte seja inconstitucional, então gere uma indenização, de direito à indenização do Estado, seja de que lado for. Então, é claro que não pode se usar o fato de que eu estava amparado por uma lei,
que agora diz que eu não posso mais fazer, então eu sei indenizar porque aquilo que eu fiz por beneficiar pela lei, né? E mesmo que eu não tenha sido beneficiado, porque isso é parte do jogo político que o legislador vai legislar, né? Isso é outra coisa. A responsabilidade por omissão estatual, que também é subsidiária, sim. Agora, claro, pode haver hipóteses onde, né, atos praticados com base numa lei, né, possam ser contaminados pela inconstitucionalidade e, eventualmente, ali gerar uma indenização. Né, porque não há uma teoria, né, em nenhum Estado democrático, nem pode, se isso é compatível com a democracia, né, dizer que uma lei foi declarada inconstitucional gera indenização. E se incompatível com a democracia, isso mata a democracia. Isso é que nem dizer que o juiz que absolver alguém que é o promotor, ou que o promotor que denunciou, se o cara for absolvido, o promotor tem responsabilidade criminal e pessoal. Mutatis mutandis. Não. Gente, desculpe se eu uso argumentos assim tão diretos assim, né? Bem fáceis de entender, obrigado. Não muito. Não, mas acho que a facilidade de ter não muda a força do argumento. Sócrates disse isso e Platão interpretou dizendo que, se não for assim, né, é inconstitucional. Ele não falava em Constituição, mas não. O que importa é a força do argumento e o contra-argumento, né? Isso é o que importa. Por isso, qualquer criança, né, pode dar um argumento poderoso, né, que derruba tudo o que a gente está dizendo aqui. Não é aquele cara do aluno de graduação, que mesmo às vezes a maioria já não está mais tão interessado nas coisas. Esse cara levando, professor, puta, ninguém não me perguntou isso, né? Gente, eu vou ter que responder na semana que vem, e não sei se daí vou conseguir para a semana que vem pensar isso, né? Mas, obrigado pelo exemplo mais uma vez. Tá ótimo. Professor, olha, nós realmente agradecemos. Eu, particularmente, lhe digo que, para mim, pessoalmente, foi um grande privilégio estar aqui hoje, ter essa oportunidade de discutir direitos fundamentais com o doutor Ingo Sarlet, em petit comitê, dentro dessa sala, né, com um público tão seleto, realmente, para mim, é um momento bem marcante na história da escola judicial, porque isso mostra realmente a nossa intenção e até a nossa própria capacidade, né, de fazer isso. Então, eu quero realmente deixar registrado. Nossa, foi magnífico. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, agradecer até a sua humildade, sua gentileza aqui em responder as nossas perguntas, em vamos dizer assim, tentar entender o nosso contexto para também nos ajudar na entrega da prestação jurisdicional. Então, olha, eu vou lhe dizer que foi um momento extremamente raro, importante. Agradecer, tá, de todo o coração, professor. E eu queria já, então, em nome da escola, lhe passar às mãos aqui o certificado. Se me permite aqui. Que não precisa ler na própria leitura de currículo também, né? Sempre aqui só a foto aqui para a posteridade. Opa. Obrigado, viu? Tá bom. E eu agradeço. Rapidamente, gente, me desculpe o tom de informalidade, tá? Não, sensacional. Que eu tenho isso, né, às vezes leva mal, a gente usa, mas eu tenho esse tom de informalidade. Não, sensacional, professor. Se melhorar, estraga. Tá? Então, eu quero agradecer muito a todos que, inclusive, ficaram aqui até o fim. Né? Dizer que realmente é um grande prazer, que a Escola Judicial está preocupada com os nossos juízes, em dar o melhor para os juízes. Né? E até sexta-feira que vem. Muito obrigado.